Mabuhay, fica aqui comigo porque nessa aula eu vou te mostrar como você vai conseguir adicionar mais 3 níveis de segurança na sua defesa usando a técnica Abaco, que é uma das técnicas aplicadas dentro do método Zugzwang. Além disso, você também vai aprender quais são os 2 principais pontos cegos que impedem você de construir uma boa defesa e quais são os efeitos colaterais de você não conseguir enxergar esses pontos cegos. Entendeu? Não enxergar pontos cegos. Enfim, brincadeiras à parte, você também vai aprender sobre o padrão de comportamento violento e como ele é previsível. E ainda vai aprender mais 2 estratégias de combate que já salvaram a vida de centenas de pessoas. E no finalzinho dessa aula, se você conseguir chegar até ela, eu vou te fazer uma oferta que eu tenho certeza que você não vai conseguir recusar para participar dentro do método Zugzwang. Justamente porque esse método te prepara com as técnicas e as habilidades mais eficientes para a autodefesa, garantindo assim a sua autoproteção e a da sua família. E mais que isso, vai te mostrar como superar os maus hábitos que te tornam um alvo todos os dias, como desenvolver uma cultura de segurança, aumentando os seus reflexos e diminuindo o seu tempo de reação frente às ameaças em um ambiente urbano. E para quem que vai servir essa metodologia, afinal de contas? É justamente para você que está pensando em comprar a sua primeira faca para sua defesa, ou para você que já porta a sua faca ou o seu canivete e quer desenvolver as habilidades necessárias para usar a sua lâmina de forma eficiente. Também é para você que já fez algum tipo de treinamento voltado à autodefesa e quer avançar para os próximos níveis de treinamento. E também para você que já fez ou faz alguma arte marcial ou esporte de combate e quer melhorar e se desenvolver principalmente no combate armado de média e curta distância. E se você não tem certeza se esse treinamento é para você ou não, dá uma olhada rápida no que o Vinícius, um dos nossos alunos, disse após realizar esse tipo de treinamento. Cara, sim, eu percebi uma diferença grande, com certeza. Depois a gente se vendo ali, fazendo os danos, enfim. O cara vê que realmente tá bem mais evoluído, como eu comecei. Eu sempre gostei de faca, sempre portei uma faca, alguma coisa, mas o mais utilitário. Não assim, sempre tive aquela ideia da defesa pessoal, da segurança, enfim, mas nunca pratiquei de fato uma metodologia de segurança. O cara tem a faca ali, acha que vai funcionar, tu puxar a faca, enfim, mas tu não tem aquela... E agora? Faço o quê? Como corto? Como ataco? Como me defendo? O que eu faço? Depois que tu começa a treinar e principalmente no desafio, tu começa a verificar que tu evolui. Eu evolui bastante. Na última, vamos dizer assim, na última tarefa do desafio ali, depois eu me vendo assim, velocidade de ataque, capacidade de atacar, capacidade de sacar e atacar e verificar que tu realmente tem condição de se defender. Realmente, né? Não fica aquele negócio assim na tua cabeça, aquela teoria, eu vou pegar, vou fazer assim, assim, assado. Aí tu se vê atacando, que tu evolui bastante. Me dedicar cada vez mais no treino e agregou muito e vai continuar agregando, vou continuar treinando para ficar cada vez melhor, né? Aquela vontade de treinar mais, dá um up, né? O cara percebe que tá evoluindo, então fica mais legal. E, cara, como é que eu entrei nesse universo da autodefesa, defesa pessoal, ciência de proteção? De onde veio essa minha história? Só para você ter um pouquinho mais de contexto, beleza? Assim, desde pequeno, né, eu sempre gostei de lâminas, tanto que desde a época do colégio, né, quando tinha aquele negócio de amigo secreto, eu até cheguei a ganhar um canivete de presente. E além disso, né, eu sempre vi a faca como uma ótima oportunidade de defesa em um momento de necessidade, até porque desde pequeno, né, eu sempre praticava várias artes marciais, como o judô, o hapkido, já treinei Krav Maga, já fiz taekwondo também e assim por diante, né? Só que um dia alguma coisa aconteceu que colocou todo esse meu pensamento, toda essa estrutura em xeque. E o que aconteceu é que eu estava caminhando na rua com mais 2 amigos, a gente estava ali pelo centro da cidade e a gente estava andando em direção ao Parque Barigui, que é um dos parques mais famosos aqui da região, só que assim, já era de noite. E em uma certa altura nós acabamos nos deparando ali no sentido contrário com umas 20, talvez, sei lá, 30 pessoas que a gente não fazia ideia de onde eles estavam vindo, ou para onde eles estavam indo, ou o que é que eles estavam fazendo, né? E o fato é que aparentemente não tínhamos nada com que nos preocupar, até porque até então, né, a gente não apresentava nada que pudesse de alguma forma gerar algum tipo de problema ou algum tipo de conflito.
Mas, né, como tudo é definitivo até que mude, né, sem mais nem menos, alguém daquele grupo ali do meio simplesmente grita, pega eles! E do nada tinha cerca de 20, 30 pessoas estavam vindo na nossa direção, correndo, gritando, arremessando garrafa. E tudo que eu disse pro Alisson, pro Gustavo foi, cara, corre! Né? Então a gente saiu correndo dali o mais rápido possível, que nem uns loucos. E eu estava de mochila, né, com a minha mochila nas costas, e dentro da mochila tinha um bolso oculto, e dentro desse bolso oculto estava o meu canivete. E tudo que eu conseguia pensar era algo como, se eles nos alcançarem, eu vou pegar meu canivete. Se eles nos alcançarem, não vai ter jeito, eu vou ter que utilizar isso. Felizmente, a gente conseguiu ganhar ali uma certa distância, com o que fez que todo aquele pessoal, todo aquele grupo desistisse de vir atrás da gente, e que, sei lá, eles deveriam estar bêbados ou alguma coisa do tipo, e só queriam ver o circo pegar fogo, né? No dia seguinte eu peguei a minha mochila, coloquei ela nas costas do mesmo jeito que ela estava no dia anterior e eu tentei acessar o meu canivete. Foi ali que eu descobri o meu primeiro ponto cego. Naquela condição que ele estava, da forma que o meu canivete estava guardado, eu nunca iria conseguir acessar a faca a tempo caso aquela galera, aquele pessoal tivesse conseguido nos alcançar. Isso porque o canivete estava muito longe e com acesso muito difícil. E por conta disso, eu decidi que eu precisava corrigir urgentemente esses problemas. E foi quando eu dei um basta, um ponto final, e fui buscar treinamento qualificado e especializado para resolver esse e outros problemas que eu havia enxergado. E quando eu comecei a treinar foi quando eu descobri o meu segundo ponto cego, que é apenas portar uma faca, mesmo que da forma correta, não iria resolver absolutamente nenhum dos meus problemas de segurança e de autodefesa. Eu sabia cortar, eu sabia estocar, eu sabia movimentar, até sacar minha faca de forma rápida, mas não tinha noção nenhuma de estratégia de combate. E foi quando eu descobri que para você vencer um combate, não se trata da melhor técnica, ou do melhor ataque, ou de um fantasioso corte letal específico, ou quiçá muito menos da melhor faca de combate, seja lá o que você considere como a melhor faca de combate. Né? O que eu realmente precisava aprender eram as melhores estratégias de combate. É quase como se fosse um jogo de xadrez. Imagine, né, um tabuleiro onde você e o seu oponente possuem exatamente as mesmas peças, com as mesmas quantidades, com as mesmas capacidades de movimentações, todos dentro ali do mesmo espaço. A única real diferença que separa o vencedor e do derrotado é justamente a sua estratégia. E depois que eu finalmente entendi isso, foi quando eu decidi me especializar na parte de combate armado e desarmado através das metodologias do Combato, do Kali, do Silat e também do boxe filipino. Eu comecei a dar aulas, cursos, palestras, instruções, oficinas, tanto para agentes de segurança da área pública, da privada, até mesmo para o público civil. E depois aí de quase 10 anos nessa jornada, eu compilei todas essas estratégias em um treinamento que eu chamo de método Zugzwang. E para quem não está familiarizado com o termo, Zugzwang é um termo muito utilizado principalmente em partidas de xadrez, que serve para você descrever uma situação que não importa o movimento que o seu oponente faça, ele só irá piorar cada vez mais e cada vez mais a própria situação. E ainda nessa aula eu vou te ensinar duas das minhas estratégias favoritas que te ensinam exatamente como fazer isso e como fazer com que o seu próprio inimigo a cada movimento acabe se encurralando e a cada decisão que ele tome, ele vai se prejudicando progressivamente, te dando cada vez mais vantagem no combate. E no final dessa aula, caso você consiga chegar até lá, se você quiser saber mais como o método completo funciona, eu vou te explicar exatamente o que você precisa fazer para ter acesso a todo esse conteúdo. E talvez você já tenha assistido alguns vídeos, feito algumas aulas e até mesmo feito algum curso de defesa com facas, mas o fato é o seguinte, se você sacou a sua faca, então as suas chances de sucesso já despencaram pela metade. E eu sei que isso pode parecer um tanto contraintuitivo, mas o fato é que defesa, autodefesa, combate com facas não tem nada a ver com facas. Tem a ver com estratégia. Lembra da ideia do jogo de xadrez? Então, é quase isso. E acredite quando eu digo que é mais fácil você vencer um combate real do que um jogo de xadrez. Tudo porque o ser humano ele é preditivo e repetitivo, ou seja, ele comete sempre os mesmos erros, sempre os mesmos acertos, sempre da mesma maneira, independente de quantos anos, décadas ou séculos se passem. Mas segura-se a ideia que a gente já vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Afinal, os maiores vilões, os grandes problemas que eu enxergo nas pessoas que buscam esse tipo de habilidade para se proteger e para se defender
entender são dois. O primeiro deles é o cara que se preocupa muito com a faca, com a ferramenta, com o equipamento em si. E sim, isso é importante, mas não é o definitivo. Eu até gosto de comparar essa ideia de equipamentos e habilidades de defesa com, por exemplo, uma edição de fotos em um computador, né? Como assim? Imagina que você tem um dos melhores computadores da atualidade disponíveis no mercado, né, e junto dele um programa de edição mais completo disponível, né? Agora, se as suas habilidades de edição não forem boas, nem o melhor equipamento do mundo vai te salvar de um resultado meia boca, quiçá um resultado horrível. Por outro lado, mesmo que você tenha aí um computador ou um equipamento bem mais ou menos, bem meia boca, mas ainda assim ter as melhores habilidades de edição, o resultado final ainda será incrível. Então a questão não é o equipamento em si, ele é justamente um facilitador. O fato é que ele vai alavancar o seu potencial. Quando você tem as habilidades certas e tem disponível um excelente equipamento, aí sim as suas possibilidades aumentam de forma exponencial. E às vezes as pessoas até entendem que só a ferramenta em si não vai resolver o problema delas. Então isso nos leva ao nosso segundo problema, que é o cara tentar encontrar aquela técnica letal ou aquele ataque mortal que vai incapacitar o seu inimigo imediatamente. Só que na realidade isso não vai acontecer. Imagina o corpo humano como uma espécie de carro, né, com várias partes distintas que trabalham em conjunto para o seu perfeito funcionamento. Mesmo que você danifique algumas dessas partes, ele ainda vai continuar funcionando. Às vezes por mais tempo, às vezes por menos tempo, mas ele ainda vai continuar rodando. Mas o fato é que em nenhuma dessas partes acontece de serem danificadas e o carro parar instantaneamente. E o ser humano funciona mais ou menos do mesmo jeito. Mesmo se você arrancar o motor do seu carro, ele ainda vai andar por mais alguns metros até que ele pare de fato completamente. No nosso corpo, isso é chamado de sobrevida. Você pode literalmente arrancar o coração do seu inimigo e ele ainda vai permanecer vivo por mais algum tempo, capaz de correr, de te atacar e até mesmo de te acertar. E justamente essas duas condições geram um efeito colateral negativo e até mesmo perigoso para a sua segurança, que é justamente ter essa confiança cega na sua ferramenta, alinhada com essa ideia de incapacitação instantânea, a pessoa quer entrar o mais rápido e direto possível no confronto, porque na mente dela, ela acredita que ela é a única que possui tal habilidade. Vamos voltar no exemplo do xadrez, que é uma analogia que eu gosto de usar. Imagina que você vai jogar contra alguém e tanto você quanto essa pessoa até mais ou menos sabem jogar, sabem ali como as peças se movem, para onde cada uma deve ir, entende mais ou menos as capacidades e as limitações de cada uma, mas ambos não sabem nada sobre estratégia de jogo. Quais são as chances de você ou da outra pessoa ganhar? Agora imagine por outro lado, onde você está jogando contra alguém que não só entende como o jogo funciona, mas também é um excelente estrategista. Agora, quais são as chances de você perder? No combate real, o princípio é exatamente o mesmo. Vai vencer aquele que tiver a melhor estratégia. E não só porque você tem as peças e sabe os movimentos dela, né? Nesse caso, a ferramenta, a faca, ou porque você acha que sabe cortar, ou estocar, ou até mesmo sacar. Então, como é que eu faço para ter mais vantagem estratégica em um combate? Primeiro, você precisa aumentar os seus níveis de segurança. E para isso, você pode utilizar a técnica Abaco. Abaco é um mnemônico desenvolvido pela Combato para servir como um protocolo de ação em um conflito com lâminas. Abaco significa afastar, balístico, comprido e corte. O afastar é bem autoexplicativo. Um agressor com uma faca não pode te acertar se você estiver fora do seu alcance. Mas esse é só o fundamento base. Afastar significa você tomar a maior distância que você conseguir, seja 1 quilômetro, seja, sei lá, 1 centímetro. Eu até costumo dizer para os meus alunos que em um combate real, todo centímetro vira metro. E quando o afastar já não é mais suficiente, seja por razões morais ou até mesmo por razões físicas, você passa para o nível do balístico. E, né, de imediato, a maioria das pessoas já pensam em armas de fogo. E sim, essa é uma das possibilidades, mas o balístico ele é mais profundo que isso. A ideia do balístico é você usar qualquer coisa que você possa arremessar contra o seu inimigo, como copos, canecas, cinzeiro, seja para você manter ele afastado, seja para você distrair ele, ou até
até mesmo para você contundir e gerar algum tipo de trauma enquanto você continua afastando. E nesse processo você volta para o afastar e continua tentando ganhar cada vez mais distância. Se o balístico ainda não for o suficiente, então você passa para o próximo nível, que é o comprido. Aqui você irá usar qualquer coisa que tenha maior alcance que a arma do seu inimigo, seja uma cadeira, seja um banco, um cabo de vassoura e até mesmo aí um guarda-chuva. Tudo o que você puder usar para manter o seu inimigo o mais afastado possível. Afinal, o primeiro passo para uma boa tática de combate é você conseguir acertar sem ser acertado. Agora, você afastou o quanto pôde, o balístico comprido não resolver o seu problema, agora sim você entra na fase do corte. Somente a essa altura você vai acessar a sua faca. E é por isso que a maioria das pessoas acabam se prejudicando tanto em um conflito com lâminas, porque elas querem entrar o mais rápido possível no conflito. É como se fosse, sei lá, um jogo de xadrez, e ao invés de você tentar criar as armadilhas para ter mais vantagem sobre o outro lado, é como você simplesmente tentar se mover todas as peças para frente na esperança do jogo acabar mais rápido. O ábaco é como se você estivesse preparando o seu tabuleiro e ajeitando ali as suas peças para que você possa ter a melhor estratégia e usar ela no momento certo. E é aqui que você pode aplicar duas das minhas estratégias favoritas de combate, mas antes de eu te explicar como que elas funcionam e como que você vai fazer para aplicá-las, lembra que eu disse que o ser humano ele é preditivo e repetitivo? E que ele sempre comete os mesmos erros e sempre os mesmos acertos, sempre da mesma maneira, independente de quantos anos, décadas ou séculos se passem? Então, é aqui que isso entra. Você pode até dizer que é capaz de se controlar e não cometer as mesmas ações, sejam elas certas ou erradas, e eu verdadeiramente acredito nisso, mas o fato é que isso acontece quando você está plenamente consciente dessas ações. Caso contrário, você tende a ter o mesmo padrão de comportamento induzido todas as vezes. Por exemplo, se eu ligar o ar-condicionado no mínimo e começar a esfriar o ambiente, é perfeitamente natural que você comece a se encolher, justamente para você tentar se esquentar e preservar o máximo de calor dentro do seu corpo. Outro exemplo, eu também posso começar a falar sobre o quão gostosa e saborosa é aquela picanha bem assada, com sal grosso por cima, com aquela gordurinha que derrete na boca, junto com um acompanhamento de batata frita bem salgada, coberta com aquele molho cheddar cremoso e um bacon bem crocante. E para arrematar de sobremesa, aquele bolo de chocolate super macio com várias camadas de recheio de brigadeiro com morango. Deu ou não deu uma água na boca? Isso porque, como eu falei, somos preditivos e repetitivos. E eu posso te contar um segredo e começar a falar um pouco mais baixo para que dessa forma você se force a prestar mais atenção. E é bem provável que você tenha se assustado, justamente porque, assim como eu, você é preditivo e repetitivo. E sabendo disso, o que você precisa fazer é aprender a mapear esses padrões de comportamento justamente para você ter mais vantagem em um combate real. Por exemplo, em um combate com facas existem basicamente duas situações. Ou você ataca o seu inimigo, ou o seu inimigo te ataca. Concorda comigo? Esse é o primeiro padrão de comportamento. Digamos que a gente vá pelo primeiro caminho primeiro, onde eu tomo a iniciativa. Eu posso fazer isso de duas formas. Ou de uma forma aleatória, ou de uma forma estratégica. E se você chegou até aqui é porque você quer saber justamente como que você faz isso de uma forma estratégica. E a primeira estratégia que a gente vai utilizar é o que eu chamo de tirar as presas da cobra, ou abreviando para TPC. E como que isso funciona na prática? Eu sei que se eu conseguir acertar o meu inimigo na mão que ele segura a faca, três coisas vão acontecer. Isso é a parte da predição. Ou seja, ou a faca vai cair, 2, ou ele vai precisar trocar a faca de mão, ou 3, ele mantém segurando a faca na mesma mão, mas com o controle fino das suas articulações danificadas. De qualquer forma, eu ganho vantagem tática no combate, porque as suas habilidades já começam a ficar comprometidas. E eu posso replicar isso quantas vezes forem necessárias. Isso é a parte da repetição. Agora, e se a gente precisar tomar o segundo caminho? Ou seja, se o meu inimigo tomar a iniciativa, aqui você irá aplicar uma outra estratégia. Em um estudo publicado pelo Jornal de Medicina Forense Clínica, eles descobriram que 82% dos ataques são feitos nas
diagonais, enquanto 18% deles são feitos nas horizontais. Sabendo disso, eu posso me preparar com uma segunda estratégia que consiste em afastar, minar e estocar, ou carinhosamente apelidada de AMI. E essa estratégia é ainda mais simples e eficiente que a anterior, porque enquanto na primeira eu tinha que me preocupar com os diferentes resultados de uma mesma ação, aqui não importa o resultado, a ação vai ser sempre a mesma. Lembra do ábaco? A primeira coisa que você precisava fazer era afastar, certo? Justamente porque o seu inimigo terá muito mais dificuldade em te acertar se você não estiver na zona de ataque dele. A segunda ação que você precisa tomar é minar o braço do seu inimigo. E você faz isso com o que eu chamo de ataque em X, que é quando você ataca usando exatamente o mesmo movimento do seu inimigo. Então, se ele te ataca pela direita, você responde pela direita. Se ele te ataca pela esquerda, você responde pela esquerda. Só que enquanto ele visa acertar a sua cabeça, o seu pescoço, o seu tronco ou o que for, você está se afastando, saindo da zona de ataque dele e simultaneamente devolvendo o mesmo movimento no braço da arma dele. Muito semelhante à ideia de tirar as presas da cobra que a gente acabou de ver. Porque aqui, ao fazer isso, uma daquelas 3 alternativas que a gente viu anteriormente vai acontecer. Mas como eu disse, elas não são tão relevantes nesse momento. Porque ao cortar o braço do seu inimigo, independente do que ele faça a seguir, ligeiramente você vai subir a sua faca e estocar na altura dos olhos dele. Isso vai gerar 2 possibilidades. Possibilidade número 1, o seu inimigo se rende a 200 mil anos de evolução da sua espécie e assume o instinto de luta ou fuga, e ao ver esse objeto afiado indo em direção à sua cabeça, ele para imediatamente. Ou, possibilidade número 2, o seu inimigo resolve ignorar 200 mil anos de evolução da sua espécie, ignora os seus instintos e continua avançando em sua direção. Feito isso, sem você precisar fazer mais nenhum movimento sequer, você atravessa o crânio do seu inimigo com a sua faca. Basicamente, ele faz todo o trabalho por você. Então, a partir de agora, sempre que você for sair de casa e você pegar a sua faca ou o seu canivete, ou até mesmo na hora que você estiver escolhendo a sua primeira faca, lembre-se, combate com facas não tem nada a ver com facas, e sim com a sua estratégia. Mas ao invés de você apenas ficar pensando, você pode, eu particularmente recomendo muito, que você coloque isso em prática, saia da sua inércia e comece a lapidar essas e outras estratégias. Tem até uma frase que eu gosto muito, não sei dizer exatamente de quem é o autor, mas ela diz mais ou menos assim: se parece um exagero, então é porque é a hora certa. Se parece a hora certa, então porque já é tarde demais. E se você não quer esperar essa tal hora certa, eu vou te explicar melhor agora como funciona por dentro o método Zugzwang. Lembra que eu disse que esse termo é usado principalmente em partidas de xadrez e que ele serve para descrever uma situação que não importa o movimento que o seu oponente faça, ele só irá piorar cada vez mais e cada vez mais a própria situação? Então, esse é o objetivo do método. E para conseguir chegar nesse resultado, os alunos passam por níveis diferentes de treinamento. E como eu gosto muito de usar essas analogias com o xadrez, esses níveis foram divididos e separados se baseando justamente nas peças do jogo. O primeiro nível do treinamento é justamente o peão. Nele você vai aprender toda a estrutura morfológica e anatômica dos ataques, das acelerações e dos deslocamentos. Você vai aprender por que cada movimento é feito daquele jeito e como que você faz para tirar o máximo de aproveitamento disso. O segundo nível do treinamento é a torre. Nesse nível, depois de você já ter condicionado os fundamentos e as estruturas de cada técnica, você vai aprender como lapidar isso através da sua memória sinestésica. Depois desse nível, você já não se preocupa mais em lembrar da execução dos movimentos, pois eles saem quase que instantaneamente. O terceiro nível é o cavalo. Agora sim você começa realmente a desenvolver a sua velocidade e a sua precisão. Qualquer coisa com velocidade antes de chegar nesse nível é um total desperdício de treinamento, porque se você tentar adicionar velocidade antes de você desenvolver a sua memória sinestésica, você pode acabar condicionando algum movimento, alguma técnica ou algum conceito errado, então você terá 2 trabalhos, o de desaprender e depois o de aprender certo novamente. Então, seguindo essa trilha, você não só melhora o seu aprendizado, como você também ganha muito mais tempo. O próximo nível é chamado de bispo, e aqui você já domina a técnica a ponto de não precisar mais se preocupar com os detalhes. Então agora é hora de elevar o nível do seu treinamento, adicionando justamente o estresse, tanto físico quanto o estresse psicológico, até porque
tudo é definitivo até que mude. Então, nesse nível, você aprende como trazer o seu treinamento para o mais próximo da realidade de um conflito real quanto possível. E por fim, quando você atinge o último nível, que é o rei ou rainha, você começa a desenvolver outras habilidades em paralelo ao conflito, como por exemplo, o desenvolvimento das suas próprias lâminas, o atendimento pré-hospitalar para ferimentos com facas e até mesmo combates em condições não ortodoxas, como são feitos os combates em ambientes confinados. E esses são os níveis do treinamento, mas dentro dos níveis você vai encontrar as fases do treinamento. Na primeira fase, você vai aprender sobre como desenvolver uma cultura de segurança. Então, além de você se aprofundar na técnica do ábaco, você vai aprender a desenvolver outros protocolos de proteção que vão ajudar a aumentar ainda mais a sua segurança. E todos eles focam no conceito preditivo e repetitivo do ser humano. Ou seja, você vai aprender a ler e a mapear os principais gatilhos de violência e como que você faz para se proteger deles. Após isso, você entra no método FACA, que significa ferramentas, armadilhas, caminho e ação. E esse é um método tático e estratégico de combate. Nas ferramentas você aprende desde o posicionamento para o combate, as partes da traumatologia, que te mostra como e onde cortar e estocar, como acessar a sua faca através dos saques rápidos ambidestro, além, é claro, de como se deslocar em ambientes irregulares. Na sequência, você entra na fase das armadilhas. Aqui você vê como manipular o seu inimigo para que ele pense que tem alguma vantagem em combate, quando na verdade você já maquinou toda a sua ação na sua cabeça. Não importa o que o seu inimigo faça, ele só irá piorar cada vez mais e cada vez mais a própria situação. Por isso que a gente chama de armadilhas. Depois disso, você entra na fase do caminho. Nela você aprende a melhor forma de como colocar as armadilhas em ação. Não basta apenas você saber como uma armadilha funciona. Você vai precisar orquestrar da mesma forma que você prepara ali o seu tabuleiro para dar um checkmate num jogo de xadrez. E é justamente aí que entra a nossa última fase, que é a parte da ação. Essa é uma forma para você conseguir validar tudo aquilo que você está treinando até então, sem que você precise se colocar em risco de forma desnecessária. É justamente aqui que você aplica o que chamamos de RECON, mnemônico para reflexo condicionado. Neles você possui vários cenários específicos que forçam a você resolver problemas que possivelmente você viria enfrentar em um conflito real. E depois de ministrar essas aulas, cursos, técnicas e oficinas para centenas de alunos, uma coisa em comum que todos eles tinham e que sofriam com isso era a questão da inconstância dos próprios treinos. E para resolver esse problema, além de todo o treinamento, eu criei uma metodologia de acompanhamento estratégico junto com os alunos. E ela é dividida em 4 bônus. O primeiro bônus é um plano de aulas que vai servir como um mapa totalmente detalhado de cada passo que você deve seguir. Você não vai precisar nem se preocupar em como dividir o seu treino ou em quantas aulas você vai fazer por dia. Ele diz exatamente qual aula, qual treino, em qual dia você deve fazer cada passo a passo. O segundo bônus é uma ferramenta que eu chamo de raio-x do treinamento. Para mim, é a parte mais importante de todo o treinamento. Ele serve para que você e eu possamos junto esmiuçar cada centímetro do seu treinamento e conseguir ver exatamente cada ponto cego e onde você precisa melhorar e como se desenvolver. Ou seja, você não vai estar sozinho nessa. Eu vou estar do seu lado, te acompanhando de perto em cada etapa do seu treinamento. O terceiro bônus é a tribo dos facas pretas. Para que você possa ser o melhor, é preciso estar cercado pelos melhores. E para que você possa ter resultados extraordinários, é preciso estar cercado por pessoas extraordinárias. Você só irá conseguir se desenvolver mais rápido se você estiver cercado por pessoas que têm o mesmo objetivo que você. É só você parar para pensar. Se você sempre estiver cercado por pessoas que bebem exageradamente, não cuidam da própria saúde e não se preocupam com a própria segurança, quais são as chances de você acabar se tornando mais um no meio deles? Agora, se você está cercado com pessoas de alta performance, com pessoas de sucesso que alcançam grandes resultados, para você chegar no mesmo nível é meramente uma questão de tempo. E é para isso que serve a tribo dos faca preta. Nela você vai poder compartilhar os seus conhecimentos, as suas experiências, tirar dúvidas e até mesmo aprender com os erros e acertos dos outros alunos. E se mesmo assim você tiver qualquer dúvida, você também terá o meu contato pessoal direto. Não importa se a sua dúvida é teórica, técnica ou estratégica, basta você entrar em contato que nós faremos uma videochamada para resolver qual for a dúvida ou qual
qual for o problema que você esteja enfrentando. E para arrematar o quarto bônus, eu desenvolvi o MMT, que é o método dos microtreinos. É um protocolo de treinamento que mostra como desenvolver hábitos sustentáveis e duradouros de treinamento. Além disso, o método permite você treinar no mínimo 5 vezes mais todos os dias e o melhor de tudo, sem que você precise investir nenhuma hora a mais de treinamento para isso. E para provar que eu não estou brincando com você, você tem 100% de garantia. Com a sua garantia blindada, se por algum motivo você perceber que a metodologia não é para você, eu ofereço uma garantia de 30 dias para reembolso de 100% do seu dinheiro e de cada centavo que você investiu. Basta você me enviar um e-mail que eu farei a devolução de todo o seu dinheiro. E eu farei isso rápido, sem complicações, sem questionamentos, sem letrinhas miúdas e principalmente sem ressentimentos. Simples assim. Então, se você quer aprender como adicionar todos esses níveis de segurança à sua defesa, que vão te preparar com as técnicas e habilidades mais eficientes para a sua defesa, garantindo assim a sua autoproteção e a da sua família, e mais do que isso, vai te mostrar como superar os maus hábitos que te tornam alvo no seu dia a dia, como desenvolver uma cultura de segurança, aumentando os seus reflexos e diminuindo o seu tempo de reação frente às ameaças em um ambiente urbano, eu só tenho uma pergunta para te fazer. Eu posso ser o seu mentor e te ajudar nessa nova jornada? Se a sua resposta for sim, clica aqui no botão aqui embaixo, se inscreve hoje mesmo para ter acesso a toda a metodologia completa ainda hoje. Mabuhay!